Fala aí, meus amigos, tudo bom? Bom, mais um indicador para vocês, 3 indicadores GAIN. Ó que nome bonito, mas ele dá muito gain mesmo. Ele é baseado no antigo Renko índice. Por que eu troquei de nome? Porque ele está otimizado para o índice, então na bolsa ele só funciona para o índice, mais nada, não pega nenhuma ação, dólar, nada disso, e está otimizado para o Bitcoin. Então você pode operar isso no Black Arrow diretamente e você pode operar aqui no Profit Chart o Bitfoot, que ele também funciona com um detalhezinho aí. O que ele faz de diferente? Então, primeira grande coisa, ele não precisa mais que você faça nada, ou seja, ele resolve as coisas sozinho. Então agora ele tem colorir compras, colorir vendas, a ideia disso é sempre igual, ou seja, um dia que está absurdamente de venda, desliga as compras, que é para você nem enxergar alguma comprinha. O dia que está absurdamente de compra, desliga as vendas, tá? Então, né, isso eu acho que é interessante. E você pode mudar a cor livremente do candle, tá? Fora isso, todas as outras decisões que antigamente era ligar mão forte, ligar mão de alface, desligar correção, turbinar consolidação, etc. tal, eu consegui agora resolver no código, tá? Então, conforme certas coisas acontecem, ele se comporta assim. Conforme certas coisas acontecem, ele se comporta assado. Se eu for comparar, a grosso modo, com o antigo, só para ter uma pequena noção, o que acontece? Ele, por exemplo, aqui, ó, ele antes picava muito mais o trade, ou seja, compra, aí sai, volta a comprar, aí sai, volta a comprar, aí sai, volta a comprar. No backtest a gente conseguiu encontrar um jeito em que ele alonga o trade. Então hoje ele faz menos trades e faz trades mais assertivos. Esse indicador principal saiu do código. Por quê? Porque no backtest nós encontramos uma outra solução, aonde, por exemplo, aqui, ó, eu faço alguma comprinha, aonde, ou seja, eu não estou mais levando em consideração este cara aqui. Outra coisa que antes eu não tinha noção em qual local eu estava, agora eu tenho aqui a linha preta, que é a linha média, e eu tenho 3 linhas verdes para cima, 3 linhas verdes para baixo. Como a gente vai usar isso, eu vou explicitar muito melhor na área de assinantes, tá? Mas isso pode nos ajudar. Então, a grosso modo, está muito mais lucrativo, daí o nome Gain, e também principalmente porque você vai usar isso no Black Arrow para tradear Bitcoin com o nome com índice, não tem nada a ver, tá? Então nesse sentido. O próximo, que é o dólar, baseado no dólar, também vai se autorresolver como esse, e porém ele vai operar ações brasileiras e ações americanas no Black Arrow, tá? Outra coisa que ficou bem legal nesse código é essa proteção aqui. Ontem nós tivemos o payroll. Então, por exemplo, aqui, ó, tem 1 milhão de candles e não tem nem 1 minuto de intervalo aqui, tá? Se você estivesse usando, por exemplo, uma regra fria aí, dessas que tem no Profit Chart, se você colocar, você vai ver que é compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende. Na mão você não consegue fazer tanta besteira assim. Mas se tiver com um robozinho aplicado uma regra dessas, você compra e vende até o seu dinheiro acabar, tá? Então ele consegue proteger dessas coisas intempestivas, ó. Novamente aqui, ó, sem nenhum 1 minuto sequer de intervalo. Isso foi uma coisa que nós conseguimos desenvolver. Eu acho que pouca gente tem isso, tá? E isso ajuda a economizar o seu dinheiro, tá? Novamente, aqui a gente vai funcionar do 7R ao 7P em diante, tá? Como usa regra de assinantes. Então agora eu vou mostrar ele plota em 3 situações. Do 7R 7P ao 11R 11P, é isso. Depois do 12R 12P até o 15R 15P e do 16P ou 16R em diante. Ele funciona nesses time frames, é para isso que ele foi otimizado. Então vamos ver agora de 12R 12P em diante. Quem é assinante, coloca aí, bom, também tem que ser agora, porque depois não vai ter mais, né?
25 e 26 de abril. Dá uma olhada aí, para o vídeo, olha o seu, coloca aí, compara com esse. Então o que acontece? Ele alonga. Quando o trade é bom, 1000 pontos aqui, 800 pontos ali, 700 pontos aqui, 700 e tantos pontos aqui e tal. Aí você fala, pô, cara, mas como é que você achou isso agora depois de 3 anos, antes não achou? Primeira coisa, eu acho que hoje eu sei mais do que eu sabia 3 anos atrás, beleza? Isso é uma coisa. Segunda coisa, tem muita coisa de código que foi introduzido na linguagem de programação que antes a gente não conseguia fazer. E principalmente o Ultra. Porque antes eu imaginava não sei o que na minha cabeça e ia testar. E aí eu testava se a média X virada para não sei aonde, quando acontecia não sei o que no indicador Y e quando acontecia não sei o que no oscilador X, fazia tal coisa. Hoje, né, por exemplo, só como um parâmetro, então vamos supor que fosse uma média móvel que eu tivesse encontrado. Eu encontrei a média 175 e a média 175 versus a média 28, por exemplo, tá? Maravilha. Hoje, e aí eu testei e fiz uma condição onde a média 28 com a 175, quando acontece isso e aquilo, não sei o que, desde que a média 28 estivesse assim, a média 175 tivesse assado, tá. Hoje eu faço assim no código. Teste para mim a média X versus a média Y, sendo a média X de 1 a 200, por exemplo, e sendo a média Y de 50 a 500. Sei lá, 500 não dá. Dá conforme, se eu falar de 50 a 500, indo de 10 em 10, beleza, tá? Ele faz e ele encontra para mim a melhor condição. Ó, a melhor condição é a média 101 versus a média 315. Pronto, tá? Coisa que antes, na mão, cara, ia levar um ano para testar, né? Então hoje a gente consegue fazer coisas muito mais assertivas e, além de tudo, respondendo até algumas perguntas que eu recebo. Quanto tempo para trás você avalia? Então, por exemplo, num gráfico semanal avalia 5 anos. Por quê? Porque eu tenho uma base de dados no semanal que me dá esse tanto de espaço de tempo. Se eu estiver olhando o 50R, de repente eu consigo avaliar um ano para trás, né? E se eu estiver olhando o 4R, eu consigo avaliar 3 meses ou até menos. Tudo depende do tamanho do time frame que eu estou e do tamanho da base que o Profit me fornece. Agora, sempre a gente toma um cuidado. Olhar o gráfico para trás e entender que eu tenho, se for anuais, né, 5 anos, eu tenho anos de baixa, anos de alta, anos de baixa, meses de alta, meses de baixa e meses de consolidação. Se for 3 meses, eu tenho que ter semanas de alta, semanas de baixa, semanas de consolidação. Se for menor ainda, eu tenho que ter dias de alta, dias de baixa, porque o código tem que se comportar bem nessas 3 situações. E quando eu percebo que ele não se comporta, então ele dá muito dinheiro quando está em alta e me dá prejuízo ou pouco lucro quando está em baixa. Eu tenho que mexer no código. Então, quando estiver em dias de alta, ele faz assim, 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 assim. E quando estiver em baixa, eu tenho que... Então, hoje eu consigo fazer essas variações, né? Eu consigo saber, inclusive, o que você... Eu não consigo saber o que você está fazendo, mas eu consigo saber o que você está plotando. Eu consigo dizer para o código, se o usuário estiver entre 7R e 11R, faça isso. Se ele estiver acima de X não sei quantos R, faça assim. Se ele estiver em não sei quantos P, faça assado. Então, dentro do código eu tenho blocos. E nesses blocos eu consigo fazer essas variações. Deu para entender? Então agora vamos mostrar de 16R em diante. Deixa eu mostrar uma coisa aqui bem legal. Qual é a vantagem do Renko em relação ao gráfico temporal de minutos, etc. Ele mostra muito melhor a tendência. E por que ele mostra muito melhor a tendência? Porque, por exemplo, se esse candlezinho aqui ele levou 5 dias para acontecer, o preço vai e volta, ele não forma outro candle até ele não romper a máxima dele.
E aí o que acontece? Você consegue enxergar isso daí. Isso aí todo mundo sabe. Acontece que tem gente, por exemplo, que gosta de operar um gráfico ou 5 minutos, ou 15 minutos, ou 60 minutos e tal, e acha que não dá para operar o Renko baseado no que ele gosta. Mas se você fizer uma continha simples, dá. Então é o seguinte, quantos candles de 60 minutos você tem no gráfico diário? Você tem 9. Quantos dias você tem no mês? Você tem 20 pregões. Então, num gráfico de 60 minutos, você tem 180 candles no mês. Bacana. Qual é o problema aqui se você pegar o último mês, né? Aqui, na verdade, peraí que tá um dia, eu tô errado aqui, agora vai. Então, qual é o galho se você pegar um mês só? Se você olhar abril em relação a março, ó, tem uma diferença muito grande, porque em março o preço correu de um jeito, em abril de outro e tal. Então eu sempre recomendo 4, 5 meses para trás, ou se você tiver em outros intervalos de tempo, a mesma ideia, né? Tá querendo achar quantos Renkos no gráfico de 5 minutos, você vai olhar 4, 5 dias. Está querendo achar quantos Renkos que é equivalente a gráfico de 60, você vai olhar X meses. Então, eu já fiz a conta e eu já sei. Mas se você pegar aqui janeiro até abril, 4 meses, deu 720. Então, se eu pegar 720, porque agora eu tenho uma média, e dividir por 4 meses, eu vou ter exatos 180. Então, para os dias atuais, quem opera um gráfico de 50R está tradando parecido, em termos pelo menos de quantidade de candles, a quem opera um gráfico de 60 minutos, com a seguinte vantagem. Eu vou encontrar operações assim, ó. 1.700 pontos em 18 horas. Depois, 900 pontos em 3 horas. Aqui, vamos ver essa grandona aqui. 1 dia e 22 horas, quer dizer, 2 dias, 2.900 pontos, 3.000 pontos. Então imagina que você comprou isso aqui, sei lá, na terça-feira e vendeu na sexta-feira de manhã, tá? Aí você vem aqui, ó, mais uma operação de 1.400, mais uma operação de 1.100, mais uma operação de 1.500. E esse mesmo princípio você pode usar para qualquer tempo gráfico que você goste. Então eu gosto de operar os 5 minutos, beleza? Quantos candles tem no gráfico diário? Num dia, quantos candles de 5 minutos tem? Procura em Renkos. E aí sim você faz uma média pelo menos de uma semana ou 2 semanas para dividir e procura qual é o Renko que vai dar X. Pronto, você está operando em Renko um gráfico proporcional, tá? Então assim, o que o nosso gain faz aqui? Dá muito dinheiro. Porque você vai encontrar operações de 1.000 e tantos pontos várias e várias vezes e você vai encontrar stops relativamente pequenos. Ó. Então se você for olhando o gráfico para trás, ó, você vai ver que aparece operação de 2, 3 mil pontos algumas vezes no mês. Quer operar isso menor? 16R. Quanto será que é equivalente em minutos o 16R? Então veja, no último mês de abril, o 16R teve 2.273 pontos. Para gráfico de minutos já seria o suficiente. Você vai pegar 2.273 e dividir por 20. Quer fazer mais precisão mesmo? Então você vai fazer assim, abril, março, fevereiro, janeiro. De janeiro até fim de abril, você teve 7.500 candles, tá? 7.500 candles agora dividido por 80 dias, 20 dias em cada um desse aqui. Então, se a gente olhar, cadê minha calculadora? Tá aqui. Então, se a gente olhar, 7.800 dividido por 80. Isso vai dar uma média de 100 candles por dia, tá? No gráfico de 16R. Quem é que no tempo gráfico faz uma média de 100 candles dia? Então é um tempo gráfico bastante usado. Então se a gente pegasse, por exemplo, 15 minutos,
15 minutos faz 4 candles por hora, vezes 9, 36, não precisa nem fazer a conta. 5 minutos faz 12 candles por hora. 12 candles por hora vezes 9 é 108. Nós estamos falando de 97, 100. Então, é equivalente. Então, quando você está usando um gráfico de 16R, entre aspas, você está operando um gráfico de 5 minutos, com algumas vantagens. Você encontra uma operação de 400, isso eu estou falando aqui no último dia, mais uma operação de 600, mais uma operação de... fez a meta, tá bom. Dia anterior, fez a meta. Dia anterior, fez a meta. Aqui, tá ruim. E aí é que a gente, na área de assinantes, ensina algumas coisas. Quando você entra, toma stop, cara, esse tempo gráfico não tá legal. Você tem que fazer alguma coisa. E aí é outra história, tá? Mas é possível, numa boa parte dos dias, você no 16R estar operando quase como se fosse uns 5 minutos, com uma vantagem. Você vai estar enxergando muito mais as tendências. Por quê? Porque se nos 5 minutos aqui, ó, esses 3 candles nos 5 minutos, então nesses 15 minutos não, imaginando que isso aqui fossem 3 candles que lá nos 5 minutos, vou falar direito agora, levaram 3 horas. Então isso aqui levou 3 horas no candle, lá no gráfico de 5 minutos. O que aconteceu? Subiu, caiu. Subiu, caiu, subiu, caiu, caiu, subiu, subiu, caiu. O que aconteceu? Compra, vende, vende, compra, compra, vende, compra, compra, vende, compra, stop, vende, stop, compra, stop, vende, stop. Percebeu a diferença? Por isso é que o Renko é tão legal. Então quem nunca experimentou, desde que tenha algo bom, nós temos, propaganda é a alma do negócio, eu acho que deveria pelo menos tentar usar alguma vez, tá bom? Vamos só para encerrar, mostrar rapidinho isso no Bitcoin e no Bitfoot. Qual é o problema? Aqui nós já estamos no Black Arrow, né? Qual é o grande problema desse tipo de mercado que é quase 24 horas por dia? Então agora nós estamos no sábado, lá são 18h40, aqui são 15h40. E se você perceber, olha, ele está rodando aqui, tá? Esse é o problema. Porque se o cara não se policiar, e se ele viciar, isso é pior que maquininha de Las Vegas. Você tem que botar entendeu? Tem um horário para você treinar esse trem e tem que ter vida, né? Tem que sair daqui, meu conselho, entendeu? Vai gostar de outras coisas. Aprende a viver sem celular 3, 4 horas por dia, pelo amor de Deus. Vai na casa do seu pai, da sua mãe, tomara que meus filhos vissem esse vídeo. Chega, põe o celular no balcão, aí vai perguntar como que o papai e a mamãe estão, o que aconteceu. Cara, hoje em dia assim, é o tempo inteiro, então tem que tomar cuidado. Bom, 16R Bitcoin. Como que tá isso aqui, tá bom? Então assim, ó, 120, eu vou falar em porcentagem, 2%, mais uma que chegou a mostrar 1,50, mais outra pancada aqui de 1,75 hoje, uma de 1,71, aqui tomou um stop, aqui se ficou vermelho em algum lugar tomou stop, mas olha a quantidade de operação que tem, 4%, 1%, aqui 2%, tá? Então vou mostrar só nesse, porque eu acho que para quem não tem o indicador, não vai mudar mais nada, já deu para ter uma ideia, tá? E agora eu vou abrir esse mesmo vídeo, continua, na área de assinantes, porque assim, como não tem mais ajuste, né? Não tem mais opção aqui, não precisa de mais nada, cara, mas como é que eu faço se eu quiser fazer trade mais curto? Como é que eu faço se eu quiser fazer trade mais longo? E aí você vai fazer um monte de coisa associando os outros indicadores que nós temos, tá bom? Abração, cuidado para não viciar, um abraço, até mais, tchau, tchau.